E aí, minha turma HDW03, espero que vocês tenham gostado da nossa última live. Nós partimos para o princípio que vocês tinham formatado uma máquina, aí fez a formatação, e após essa formatação, quais eram os passos que vocês deveriam tomar. Então, fizemos a atualização, falamos sobre a parte de drives e entramos nos programas utilitários, ou seja, os programas que são necessários para que a máquina funcione, ou seja, para ficar tudo redondo para o cliente, ou seja, não é só simplesmente formatar e meter o sistema operacional e entregar ao cliente, não, eu tenho que entregar com todos os programas necessários para que ele trabalhe, né? Até porque ele só é o quê? Um operador. E quem vai trabalhar com o sistema, quem vai se preocupar se tem os programas ou não, é você, o TI, tá? Então, estudamos os programas que são importantes, porém, chegou até um certo ponto, encerramos a live e estamos hoje começando nosso conteúdo online, continuando os programas utilitários, parte 2. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 165 até a 197, que é onde vai estar esse conteúdo, e aí vamos continuar a instalação desses programas. Espero que vocês gostem e vamos cair de pau. Então vamos lá. Então, por exemplo, após você fazer a formatação, já instalou alguns programas, é muito importante que você instale algum programa de acesso remoto. O que é acesso remoto? É uma tecnologia que permite que um computador consiga acessar um servidor privado, ou seja, uma máquina, um equipamento. Basicamente, é um programa que vai permitir que você, tá certo, consiga prestar um suporte ao seu cliente, estando ele lá na residência dele e você aonde você estiver. E isso facilita muito, porque imagine, por exemplo, que você formatou o computador do cliente e você esqueceu, por exemplo, de instalar a impressora. Aí você, simplesmente por telefone, você poderia dar uma orientação, cara, ó, conecta o cabo USB aí na impressora, aí ele vai conectar. Pronto, agora eu vou fazer com você a instalação do drive da impressora. E aí você ensina ao cliente como ele deve proceder. Aí, claro, para fazer isso, ele precisa ter um dos programas de acesso remoto instalado e que você, claro, tem feito isso já no processo de pós-formatação. Então, você tem programas como TView, Anydesk, LogMeIn, o Chrome Remote Desktop, o VNC. Todos esses aí são excelentes programas de acesso remoto que você pode estar utilizando para prestar um acesso remoto ao cliente. Sempre que eu faço a instalação, eu já instalo para que me permita fazer qualquer suporte ao cliente num tempo mais ágil possível. E em tempos de pandemia, esse tipo de serviço se tornou essencial. Então, colocar na listinha de vocês, instalar no mínimo um desses programas de acesso remoto. Outro software que vocês irão instalar na sala é o pacote Office. É um pacote de aplicativos da Microsoft muito úteis, tanto para usuários iniciantes quanto para profissionais. O Office tem uma licença que ela é paga, embora o preço esteja sendo reduzido nos últimos anos, a pirataria continua forte com esse pacote de programas. Mas já existe versões gratuitas do Office que têm funções um pouco reduzidas, né? E estas versões gratuitas têm formatos diferentes. Mas os arquivos são conhecidos pelo Office pago, assim como os programas gratuitos reconhecem os arquivos do Office. Os formatos da Microsoft já são um padrão mundial. Então você tem, por exemplo, o Word como editor de texto, você tem o Excel com planilhas eletrônicas, o PowerPoint como apresentação, Outlook como correio eletrônico, né? Você tem para anotações o OneNote, você tem o Publish, você tem o Access. Então a família do Office ele é composto por esses aplicativos, esses programas. Então, o pacote Office é composto por cada um desses programas, que é um pacote de escritório. Né? Então, todo usuário, gente, que utiliza o sistema operacional Windows, normalmente ele usa
uma das versões do Office. A que nós estamos abordando aqui é a versão do Office 2019. Professor, mas o Office tem que pagar por ele. Isso. Mas quem não pode pagar pelo Office, tem alguma solução gratuita? Tem. Você tem o LibreOffice, você tem o WPS, tem o OpenOffice, você tem o FreeOffice, Google Docs, né, o Google Docs, tem o Polaris. Então, todos esses são opções, ou seja, alternativas ao Office. Claro, o Office é melhor? Mas se você quiser utilizar uma versão, né, ou seja, um pacote de aplicativos que seja, tá certo? Similar ao Office, tá aí as opções abaixo. Então, seja qual for, não pode faltar essa suíte no computador do seu cliente. O PDF é um formato extremamente útil. E nós discutimos sobre o PDF na nossa última live, quando a gente falou dos programas que são leitores de PDF, ou seja, programas que são utilizados apenas para você visualizar exatamente como o PDF está. Hoje eu apresento para vocês, nesse conteúdo online, os editores de PDF. Por quê? O que acontece? As empresas e as pessoas, frequentemente, elas precisam lidar com documentos que não podem ter seu formato ou conteúdo alterado. O PDF ele tem uma estrutura rígida, ele garante que o arquivo que está sendo enviado vai ser visualizado exatamente da forma que o criador fez, e independente de qual dispositivo ou software ele usou durante a leitura. Mas aí o que acontece? Com o passar do tempo, turma, muitas companhias viram nisso a oportunidade de reduzir gastos e impacto ambiental ao trocar a impressão em papel por documentos em PDF. Mas quando é necessário fazer alteração em algum arquivo que está salvo nesse formato. Porque como é que o cara faz? Como ele é mais fechado, torna-se necessário, tá certo? A você utilizar um software especializado na edição do PDF. E muitas vezes esses programas acabam exigindo pagamentos ou assinaturas. Então, esse tipo de programa, o que ele faz, professor? Ele edita, ele une, ele converte, por exemplo, um PDF para um Excel, um PDF para o Word. Você consegue, por exemplo, unir vários tipos de PDF. Então, os editores PDF são muito utilizados por usuários que têm domínio, ou que trabalham muito com esse formato de arquivo. Aqui eu cito para vocês cinco programas, dentre vários no mercado, que são usados como editores de PDF. Então, por exemplo, o Adobe Acrobat, PDF Elementar, o Nitro, o Fox Panel. Então, são exemplos de editores de PDF. Professor, esses programas são pagos? Isso, eles são pagos. Se o usuário ele só quer o leitor, ele baixa gratuitamente na internet. Agora, se ele quer o editor, ele vai ter que pagar pela assinatura desse programa. Turma, após vocês fazerem a instalação do leitor de PDF ou, tá certo, do editor, então isso fica a cargo de quem está fazendo a instalação, ou seja, verificar o perfil do usuário. Você vai instalar agora dois plugins. O primeiro plugin que eu vou comentar é o Net Framework, né? É usado no sistema operacional Windows. Algumas vezes ele já vem instalado porque ele é baixado pelo Windows Update. Então o Windows Update acaba baixando esse aplicativo do Net Framework. E ele tem inclusive várias versões. E qual é a importância, professor, de eu ter um Net Framework instalado? Por que ele é tão importante, esse pacote, né? Porque, turma, ele vai permitir a execução de diversos conteúdos para o sistema operacional Windows, como jogos e cada vez mais páginas da web. Por isso, independente de você ser um programador ou não, tá? É muito importante você manter esse pacote de dados sempre atualizado para você poder desfrutar do que há de mais novo
no mundo de aplicativos e páginas para web. Então, importante você instalar o Net Framework, importantíssimo, seja pelo Windows Update ou seja pelo próprio site. Você procurando lá no Google, o site da Microsoft, ou botando para baixar Net Framework, mas você precisa instalar, porque algumas aplicações só rodam com esse camarada atualizado. Outro plugin que também é muito importante, também da nossa querida Microsoft, é o Silverlight. Né? Mas afinal, o que é o Silverlight? Ele é uma ferramenta que na verdade é um plugin criado para competir diretamente com o Adobe Flash. Lembrando que a gente viu que o Adobe Flash na nossa live é ele que permite, por exemplo, você ver algumas animações e aplicativos da web. Então ele é uma espécie de concorrente, tá? Só que da Microsoft em relação ao Adobe Flash. Ao você usar o computador, você provavelmente vai se deparar com esse camarada, né? E com sorte, alguns de vocês já até chegaram a ver navegando na internet. O importante é que para você poder visualizar alguns vídeos, algumas animações, aplicativos, é importante que você instale mais um plugin aí na lista de vocês, o Silverlight, e não esquecer de instalar o Net Framework, que algumas páginas da web exigem. Duas aplicações, né? Ou seja, dois recursos que vocês baixam gratuitamente colocando lá no Google. A função principal de um software antivírus é a proteção contra ameaças de malwares e ataques phishing. E existe, galera, no mercado uma variedade enorme de antivírus pagos e antivírus gratuitos. Nessa primeira rodada aqui, que eu vou mostrar para vocês, eu cito alguns antivírus aqui pagos, né? Como Kaspersky, McAfee, Norton, o Norton-T2, o Protect. Então, são exemplos de excelentes antivírus que prometem um maior controle sobre os seus dados privados. Eles aumentam a proteção em torno das atividades online confidenciais, como, por exemplo, transações bancárias. Esses softwares antivírus, gente, pagos, eles são mais propensos a funções adicionais, como recurso anti-spam, eles têm firewall pessoal, ele tem controle para os pais, né, que ajuda a manter a segurança das crianças na internet. Eu posso citar, por exemplo, para vocês outro ponto que as opções pagas também tendem a oferecer é a opção de armazenar senha e proteger arquivos valiosos como fotos e músicas. Então, é muito importante que uma máquina, se você puder, né, pagar por um antivírus, analise cada um desses no mercado. Há diversos comparativos na internet, onde você consegue ver quem hoje é o antivírus que está sendo mais bem vendido na primeira colocação, segunda, terceira, quarta. O que vale aqui é que você tenha, se você navega sem cuidados, é importante que você tenha um antivírus para lhe dar um apoio, tá bom? Então fica aí uma dica. Em relação ao antivírus pago, vai ser uma discussão entre você e o seu cliente. Instala ou não instala? Você vai mostrar os preços desses antivírus para o seu cliente, ele vai optar. Seja qual for, gente, normalmente o antivírus ele tem uma parcela anual. Então você compra o antivírus e você utiliza ele por um ano. Após essa anuidade, após esse um ano, eles oferecem de novo uma nova proposta, onde você paga um valor e renova por mais um ano, e assim sucessivamente. Então você utiliza esse antivírus, você paga a taxa apenas uma vez e utiliza ele por 12 meses. Aí, claro, vem diversas promoções, cada um oferece proteções diferentes, recursos diferentes, né, digamos assim. E aí você vai ter que fazer a sua escolha. Coloque proteção na sua máquina. Professor, mas se eu não estou afim de pagar, aí você tem as opções dos antivírus gratuitos, né, como a Avira, o Avast, o AVG, você tem um Panda, você tem a versão do Kaspersky gratuita, porque o Kaspersky ele é famoso por ser pago, né? Então, eu tenho aqui algumas versões gratuitas. E o que é que essas versões gratuitas, professor,
oferecem relacionados às versões pagas? Bom, gente, ele oferece a proteção básica mesmo. O que é a proteção básica? Ele vai trabalhar em cima dos vírus comuns, né? Então, o passo fundamental desses caras é verificar vírus. Então, ele não tem todo aquele monte de ferramentas que eu citei anteriormente. É claro que cada um aí vai oferecendo um recurso ou outro para tornar-se diferencial. Mas, se você tem, por exemplo, o Windows 7 instalado na sua máquina, ou o Windows 8, é importante você instalar um antivírus. Professor, mas eu instalei o Windows 10 no meu computador. Foi. E aí me disseram que eu não precisaria instalar um antivírus. De fato, na verdade é assim. Quando você instala hoje o Windows 10, tá certo? Quando você faz a instalação do Windows 10, já vem no... ele foi aprimorado, né? No Windows 10, vem o Microsoft Defender Antivírus. Então, basicamente, você não precisaria instalar um antivírus. Claro, ele é 100% eficaz? Não. Tá? Mas para um cara que, por exemplo, não quer deixar a máquina um pouco mais pesada, se ele sabe quais são os links que ele clica, você no Windows 10 não necessariamente precisa instalar um antivírus. Você já tem um antivírus nativo do próprio sistema operacional, o que você economizaria uma grana. Tá? Professor, e caso eu instale um antivírus gratuito? Aí o que vai acontecer? Ele desabilita esse antivírus, ele fica inativado, tá? E o antivírus gratuito passa a funcionar, né, no lugar dele. Quando você desinstala, isso aqui entra em ação. Tá? Mas o importante é que usuários do Windows 7 ou do Windows 8, né, de preferência, instalar um antivírus, seja ele pago ou gratuito. E caso você seja um usuário do Windows 10, você tem a opção de utilizar o próprio antivírus nativo, né, do sistema operacional. Então, fica a sua escolha. Professor, na nossa última live, eu senti dificuldade em relação aos drives. Né? O senhor mostrou como é que faz a atualização dos drives de forma manual e de forma automática. Né? Exatamente, mostrei os dois. E naquela ocasião eu expliquei para vocês que os drives eles são arquivos responsáveis por informar o sistema operacional sobre como usar os diferentes dispositivos, ou seja, componentes e periféricos que o seu computador, que está conectado ao seu computador. Isso faz com que seu equipamento funcione de maneira correta. Então, vocês viram que cada novo hardware que você instala, ele necessita de um drive, que é exatamente o drive que faz a comunicação do sistema operacional com o hardware. Beleza. Só que aí o que acontece? Para que seu computador funcione a todo vapor e oferecer o máximo de desempenho possível, é muito importante que todos os drives de seus componentes de hardware estejam devidamente o quê? Atualizados. E aí, atualizar os drives do PC pode ser uma tarefa extremamente chata, especialmente para quem não faz ideia de como é que faz isso. Então, assim, eu apresento para vocês alguns softwares, tá? Que tem como função atualizar os drives do sistema operacional de forma o quê? Automática. Então, por exemplo, eu instalo um desses programas, aqui eu cito para vocês alguns programas que trabalham com isso. Então, você faz a instalação desses programas, normalmente eles são pagos, turma, tá? Então, tem versões gratuitas e versões pagas. Mas a grande maioria são pagos. Então você instala esse programa. O que ele faz? Ele faz uma varredura no seu sistema operacional, verifica quais são os drives que estão instalados. Aqueles que estiverem desatualizados, ele vai lhe dar a opção de atualizar de forma automática. Então, há muitos usuários que gostam de instalar esse tipo de software na máquina do cliente. Eu faço tudo pelo Windows Update ou baixo diretamente do fabricante. Então eu acabo não instalando nenhum programa desse. Mas eu tenho alunos que instalam esses programas e deixam que eles façam a varredura. Isso ficará opcional a vocês. No laboratório, eu vou ensinar a vocês as instalações desses programas, tanto fazendo download pelo Google,
como através de dispositivos de armazenamento, como pendrive ou HD externo, ou seja, em dispositivos que esses programas estejam gravados, né? Ou seja, DVD, CD, pendrive, HD externo. Então, vou mostrar a vocês esse tipo de instalação com o aplicativo offline e com ele online. E também vou mostrar uma ferramenta muito bacana, que é o site do Ninit. Nesse site eu acesso, ele me dá diversas opções de aplicativos, né, como por exemplo, navegadores, programas de mensagem, a parte de mídia, a parte, por exemplo, para trabalhar imagens, documentos. Então, aqui como é que funciona? Eu marco, certo, os programas que eu quero instalar. Então, eu quero, após a formatação, eu quero instalar o Chrome, o Opera e o Firefox. Então, eu marco os três. Quero instalar também o compactador, o WinRAR. Marco. Preciso do Skype para bater papo. Marco aqui também. Então, eu saio marcando todas as opções. Uma vez que eu faço isso, na tela seguinte, um pouquinho mais para baixo, então eu vou ler aqui a tela, eu tenho essa opção. E aí eu marco essa opçãozinha aqui, turma. O que ele vai fazer? Ele vai começar a instalação automática desses programas que eu marquei. E aí você vê como é importante quem perdeu a última live e quem não assistiu esse material, volta, preste atenção. Veja que vai ter aqui diversos aplicativos, ou seja, diversos programas que foram falados. E aí eu consigo agora saber o que é cada um e consigo então marcar e mandar instalar na máquina do cliente esses programas. O mais importante é que lá na sala será realizado esse procedimento de forma prática. E aí, turma, espero que vocês tenham gostado dessas super dicas. Abordei o máximo de programas utilitários possíveis que vocês podem vir a instalar nos computadores dos clientes de vocês. Então, quem perdeu a última live, volta lá e assiste. Quem dormiu em algum ponto desse conteúdo online, também volta e assiste, porque vale a pena, você vai ganhar dinheiro com isso. E é o que nós queremos, que você tenha um bom aprendizado, que você possa ter retorno em cima de tudo isso que você está aprendendo. Bom, como de praxe, nós temos uma atividade para que vocês executem. Vocês vão responder para mim as questões do A ao G. Lembrando que é para responder à mão, né? Uma vez respondido isso aí, vocês vão enviar para esses e-mails e manda uma cópia para mim lá no meu WhatsApp, no privado, para ficar registrado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero estar em breve vendo vocês e colocando em prática tudo isso que vocês estão estudando. Então, turma, fica aqui um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado desse material e até a próxima.